Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando ao final do mês de setembro, o mês da Bíblia, e estamos caminhando para a conclusão, no próximo dia 4 de outubro, do tempo da criação, um tempo ecumênico de pensar em nossa responsabilidade em relação ao meio ambiente. Mas hoje, nesse final de semana, nós estamos comemorando o 108º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Essa é uma data que já variou de comemoração, de dias de comemoração. E aqui no Brasil tem também outras datas, principalmente no mês de junho. Mas o Papa fixou agora, já são 2 anos que está nessa mesma data, nesse último domingo de setembro, o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Aquele que migra tanto internamente como também através do exterior, e o do refugiado, aquele que tem que fugir da sua casa, do seu país, devido a questões políticas, religiosas, sociais, as mais diversas, né? E o Papa colocou justamente como tema desse 108º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, construir o futuro com os migrantes e os refugiados. Ou seja, que não sejam alheios, mas que nós saibamos construir com aliados. Como aconteceu aqui no Brasil, nós vemos quantos migrantes e refugiados ajudaram a construir as nossas cidades, nossos estados, o nosso país, não é? E aqui fala, inclusive, né, na mensagem do Papa, que construir o futuro com os migrantes e refugiados significa também reconhecer e valorizar tudo aquilo que cada um deles pode oferecer ao processo de construção. Apraz-me ver esta abordagem do fenômeno migratório numa visão profética de Isaías, onde os estrangeiros não aparecem como invasores ou devastadores, mas como trabalhadores cheios de boa vontade que reconstroem as muralhas da Nova Jerusalém, a Jerusalém aberta a todas as nações. Na mesma profecia, a chegada dos estrangeiros é apresentada como fonte de enriquecimentos. Para ti afluirão as riquezas do mar, e a ti virão os tesouros das nações. Enfim, o Papa vai lembrar então, nesse 108º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, e saber construir juntos com os migrantes e refugiados o presente e o futuro de nossa caminhada nesse mundo, nesse nosso país. Portanto, dentro do tempo da criação, também celebramos esse Dia Mundial, né, do Migrante e do Refugiado. E nesse final de semana, nós também celebramos a conclusão do mês da Bíblia. Estamos lendo o livro de Josué e hoje, nesse final de semana, é o Dia Nacional da Bíblia, né? A Igreja do Brasil já escolheu esse dia como Dia Nacional da Bíblia já há tanto tempo, embora tenhamos também outro Dia da Palavra, que o Papa colocou também em outra data, né? E o livro de Josué é o livro que nos acompanhou e nos acompanha nesse mês da Bíblia. No texto base da nossa conferência episcopal fala que nas nossas Bíblias, o livro de Josué antecede o livro dos Juízes. Eis um outro livro histórico. No livro dos Juízes, o tema central não é mais guerrear e ocupar as terras pertencentes aos cananeus, mas trata de administrá-las. Josué não está mais entre o povo. É preciso suscitar novas e novos líderes, juízas e juízes, profetas e profetisas, surgem na defesa de seus respectivos clãs e tribos, não é? Enfim, fala desse tempo novo, ao terminar o livro de Josué. A oração que é colocada justamente nesse dia de hoje, Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo, como instrumentos do vosso carinho, por todos os seres desta terra, porque nenhum só deles sequer é esquecido por vós. Enfim, terminando o mês da Bíblia, o livro de Josué, esperamos que você tenha lido o livro de Josué, tenha lido também livros sobre o livro de Josué, e seja cada vez mais alguém que, nesse passo que vai sendo dado cada ano pelo mês da Bíblia, vai aprofundando tanto a história da salvação, Antigo e Novo Testamento, como também conhecendo mais profundamente os livros bíblicos. No mês de setembro, no tempo de ler um livro, né, da Bíblia e aprofundar, conhecer, por através de outros livros, a exegese, a história, enfim, o conteúdo, os vários tipos de conteúdos de cada livro bíblico.
esse ano, o livro de Josué, que esperamos que você tenha lido, tenha aprofundado, além de fazer reunião sobre o sentido da palavra de Deus, que nos vem também no livro de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos nesse final de semana, caríssimos amigos e irmãos, no 26º domingo do tempo comum. E nesse domingo, nós vemos que nos fala um pouco da questão de como nós somos justos e partilhamos os bens que nós temos. As leituras de hoje são muito claras com relação a isso, né? Jesus disse aos fariseus, contou uma história. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, não vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, depois de ter morrido o rico também, sido enterrado, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro com muito nessas chamas. Portanto, Jesus conta da história, que também, na época de Jesus, também se via com muita clareza as pessoas que viviam na opulência e aqueles que viviam na miséria. E que aquele que vivia na miséria tem até nome, fala Lázaro. O que vivia na opulência não tem nome, apenas é o homem rico. Mas que tanto o rico quanto o pobre morrem. E que depois, na eternidade, cada um recebe a sua recompensa. E no caso do pobre, estava junto a Abraão, enquanto que o rico estava justamente a arder, não é? E aí, Abraão respondeu justamente para ele: lembra que você recebeu teus bens durante a vida e Lázaro os males. Agora aqui, ele encontra consolo e você é atormentado. E ali há um abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. Há um abismo entre o céu e o inferno. O rico insistiu: mas eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, porque não venham também nesse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Moisés e os profetas é todo o Antigo Testamento, todo o Pentateuco e todos os profetas, né? Todo o Antigo Testamento. Não, pai Abraão, respondeu o rico, se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam Moisés nem os profetas, eles também não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Ora, já aparece aqui a questão da ressurreição. Se não escuta aquilo que é falado pela Sagrada Escritura, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, também não acolherão a palavra de Deus. Ou seja, a gente fala da sua própria vida, que vai morrer e vai ressuscitar. Mas quantos que creem em Jesus Cristo, sabendo que Ele ressuscitou dos mortos? Quantos que aceitam como Senhor da própria vida? Portanto, uma palavra muito clara para nós, meus irmãos e irmãs. Nós vemos a importância de nós nos convertermos a cada momento. E aqui fala justamente que o rico se omitiu diante da necessidade. Nós vemos que também a questão do pecado não é só fazer coisas erradas, mas omitir-nos diante das necessidades do outro, da preocupação do outro. Não se preocupou com o outro que estava na sua porta. Portanto, é para nós, meus irmãos e irmãs, uma palavra que nos questiona profundamente. Como é que nós podemos cada vez mais ver Cristo na pessoa do outro e servi-lo? E, ao mesmo tempo, enquanto nós caminharmos, escutarmos a palavra de Deus, seja tanto a lei e os profetas, que nos ajudem cada vez mais a ver o plano do Senhor de conversão para a nossa própria existência. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, nos fala também, no livro de Amós, um pouco nesse aspecto aí. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros das alturas da Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilho do seu gado, os que cantam ao som das harpas ou como Davi dedilham instrumentos musicais,
os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Ou seja, já no livro de Amós aparece toda essa situação daqueles que vêm despreocupadamente, né, sem pensar nos outros. É para todos nós, meus irmãos e irmãs, um sério questionamento. Como é que nós vivemos e como é que nós fazemos a experiência de pensar no outro, de pensar no necessitado, no fraco, no pobre. Porque muitas vezes a pessoa, mas eu não fiz mal a ninguém, mas deixou de fazer o bem. Acabou sendo injusto com o outro. Se você recebeu mais e poder ajudar mais, a quem mais foi confiado, mais terá responsabilidade. Portanto, é uma palavra que nos questiona profundamente nesse sentido de não nos omitirmos diante da transformação para um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno e mais cristão. E a leitura primeira, da primeira carta de São Paulo a Timóteo, ela vai lembrar justamente da importância dessa transformação das nossas vidas, nesses conselhos que Paulo dá a Timóteo. Tu que és homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de tantas testemunhas, diante de muitas testemunhas, diante de Deus que dá vida a todas as coisas, a de Cristo Jesus que deu o bom testemunho da verdade. E aí fala, né? E eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. Portanto, meus irmãos e irmãs, diante da palavra do Evangelho, que fala justamente do rico e do pobre Lázaro na porta de casa, e depois no final, né, um justamente junto a Abraão, o pobre Lázaro, e o outro ardendo em chamas, dizendo que está um abismo e que a solução é você escutar a palavra de Deus, a lei e os profetas, enquanto nós caminhamos nesse mundo e nos convertermos. O profeta Amós vai lembrar também a mesma coisa, que não se preocupa com os outros, vive uma vida dissoluta, né, não se preocupando com as pessoas e com os necessitados. Esses irão para o desterro na primeira fila, foram exilados, né? Naquela época foi a questão do exílio. Mas nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que a omissão é o nosso grande pecado. E, ao mesmo tempo, né, carta de São Paulo a Timóteo, lembra justamente de combater o bom combate da fé, conquistar a vida eterna para a qual fosse chamado, né? Ou seja, que nós possamos guardar o mandamento íntegro, sem mancha, até o final da nossa vida. Palavras, meus irmãos e irmãs, desse domingo, dia da Bíblia, dia nacional da Bíblia, também 108º dia do refugiado, e falando de partilha, quanto que muitas vezes os migrantes refugiados têm essa necessidade de que eu partilhe com eles também um pouco da solução para seus problemas, suas várias situações, já que deixaram suas terras, suas pátrias por vários motivos e estão aqui entre nós. E cabe a nós justamente acolher e encontrar caminhos de fraternidade, de melhoria das suas próprias vidas, para que possam viver intensamente as suas vidas também nesse nosso tempo, serem bem acolhidos, bem aceitos, né, e bem respeitados. É muita coisa, meus irmãos e irmãs, para a nossa reflexão, que nós saibamos nesse tempo da criação, que vai ter o próximo dia 4 de outubro, ao mesmo tempo, nos meios da Bíblia que estamos encerrando, e diante também do 108º Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados, deixar que essa palavra de Deus nos questione, que nós não vivamos assim, sossegado, gastando a nossa vida nessas coisas do mundo, mas saibamos partilhar com quem necessita, né, dos Lázaros colocados à porta de nossas casas, para podermos fazer o bem, e fazendo o bem a Cristo presente, no vulnerável, no necessitado e no pobre. Eis aí a nossa caminhada, e que essa palavra assim nos ilumine e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.